Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele. Viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal. Levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Por favor, fiquem à vontade. Hoje, no mundo inteiro, nós olhamos para aquele que, seguindo a Jesus Cristo, se tornou um modelo de saber fazer bem aquilo que é extremamente exigente: viver. Olhamos para Francisco de Assis, que é patrono da Europa, também patrono da ecologia. Olhamos para Francisco de Assis, que é um modelo de quem sabe o que realmente é essencial na sua história. E eu tive a oportunidade de, numa viagem, ir até a Porciúncula, uma igrejinha pequena que está no meio de uma outra igreja gigantesca. E, ao entrar naquela igreja, eu me lembro que as pessoas que me acompanhavam não perceberam isso, mas a única coisa que veio no meu íntimo foi a pergunta: Senhor, aonde está a tua presença dentro de mim? E em instantes a única coisa que eu pude fazer foi ser arremetido para dentro de mim. E quando a gente entra dentro da gente, um livro inteiro se abre. E eu falo isso porque aquela pequena igreja
que era provavelmente menor do que a parte do altar central aqui da Basílica. Pequena, cabia poucas pessoas, porque realmente só caberia aqueles que realmente quisessem estar lá, ir até lá. Em algumas vezes, imagino na época de Francisco, ao redor ficavam pessoas do lado de fora. E como é uma região montanhosa, provavelmente chovia, mas ficavam ali. E eu falo isso porque a imagem que nós temos no livro de Jonas é uma imagem de alguém que teve que fazer o caminho de, além de anunciar a palavra que Deus lhe tinha dado, era preciso que ele entrasse também num caminho dentro de si. Jonas é o modelo e o exemplo de um homem que até tem uma relação com o Senhor. Mas a postura que ele toma ao fugir, e enquanto a tempestade acontece e todos correm risco de estar ali deitado, num sono profundo, mostra uma característica de muitos que dizem ter fé, mas não fizeram esse caminho interior. Porque enquanto todos gritam, todos estão apavorados, Jonas descansa. Ele é o modelo de um homem que tem até uma missão importante, mas que na sua insensibilidade para com Deus, para com os outros, não compreende não só o sofrimento dos que estão à sua volta, mas também não entende a grandeza daquele que ele precisa encontrar dentro de si. No entanto, que Jonas faz só um caminho, deitado, indiferente, como ele foi indiferente ao pedido que o Senhor lhe faz. Vai a Nínive anunciar. E durante esse período ele começa um caminho de sendo jogado fora do barco, sendo engolido pelo peixe, sendo cuspido pelo peixe. Ele faz o caminho de ter que olhar qual é o real significado da sua vida, qual o real significado do seu existir. É o protótipo do homem que, ao contrário de Francisco de Assis, ainda não tinha feito um itinerário importante. O daquele. Reconhecer que, na verdade, o Senhor nosso Deus nos tira do pior sepulcro, que não é aquele no qual nossos corpos podem ser depositados. É o sepulcro de estarmos tão fechados em nós mesmos, na nossa indiferença, na nossa insensibilidade, que deixamos de ser uma coisa muito simples que nós temos como característica: ser amparo, apoio, consolo. Jonas é o símbolo de todo um povo que tem uma vocação grande de anunciar ao mundo a grandeza do amor que Deus tem, mas que se fecha em si mesmo. E o que isso tem a ver com Francisco de Assis? Tudo. Francisco de Assis, que tinha tudo, que viveu tudo, jovem, experimentou coisas comuns: bebedeira,
passeava pelas ruelas de Assis, encontros íntimos, guerra, procurava riquezas e num ferimento durante a guerra, enquanto tudo caía ao redor no seu tempo, ele entra num caminho aonde ele vê a sua limitação, a sua pequenez, a sua fragilidade. E tem que começar um caminho no qual ele percebe que até mesmo as suas roupas podem ser extremamente desnecessárias se ele não tiver a vida. E para que serve a vida? Serve, na concepção de Francisco de Assis, a vida serve para ser paz e bem. Será paz porque as maiores guerras que nós podemos ter, elas começam dentro de nós. E Jonas luta terrivelmente contra a sua missão específica, que não era simplesmente anunciar uma palavra, mas era conceber-se. Eu preciso ser um sinal de esperança e de vida para aqueles que estão à minha volta. Francisco de Assis compreende, eu preciso ser um sinal de vida e esperança para aqueles que estão à minha volta. Por isso que ele vai, inclusive, encontrar-se com um sultão para selar a paz. Francisco de Assis se torna um sinal de bem por uma coisa simples. Enquanto eu estava lá na cidade de Assis, eu vi é uma cidade numa montanha, num vale muito bonito, mas com aquele monte rochoso. E como as pessoas que possuíam suas casas, no grande vale existiam aqueles que eram os leprosos e ficavam para os cantos. E, na verdade, a Porciúncula, essa igrejinha pequenininha, está num vale onde muitos leprosos estavam. E os leprosos eram os condenados à morte, que ninguém deveria chegar. E Francisco, pela sua compreensão do que ele precisava ser de bem, ele assume a cuidar dos leprosos. E a cena que eu tenho numa das filmografias dos filmes mais bonitos de Assis é quando ele simplesmente tem a atitude de abraçar um leproso e cuidar dele. E não porque tinha alguma coisa a ganhar, simplesmente porque ele percebeu algo que é fundamental. A minha missão na vida e na história ultrapassa o que tenho, o que sou, é aquilo que eu posso ser. E ele foi exatamente, não só para esse leproso, mas para tantos outros que tinham a pele perfeita, mas não tinham ainda entendido a riqueza da sua própria história. Ele foi para eles o sinal daquilo que Jesus diz: fazer-se próximo, se aproximar. Na verdade, a maior preocupação deveria ser, não é saber quem é o meu próximo, mas saber de quem eu estou conseguindo me fazer próximo. Porque Jonas é o exemplo daquele que, centrado em si mesmo, como povo de Deus durante muito tempo concebeu-se como o melhor de todos, se esquiva de fazer-se próximo. Francisco de Assis, durante um tempo na sua história, não se fez próximo. Até o ponto que descobre realmente encontrar-se com a riqueza do Deus que carregamos é encontrar-se com a possibilidade de se fazer próximo sem nenhum medo e viver a grandeza da vida, que se dá no simples fato de sermos ou não aqueles que compreendem o pior sepulcro que nós podemos estar não é aquele onde nossos corpos serão depositados, é aquele no qual nós deixamos nos envolver durante a vida, sem nos aproximar de ninguém, vivendo somente com aquele núcleo que nos faz bem e perdemos a possibilidade de brilhar na história, sem destaques, mas brilhar na história, no grande conjunto da vida, mostrando Deus, no seu imenso amor, não nos descartou. Nós é que nos descartamos,
porque não nos fazemos próximos. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, a exemplo de Francisco de Assis, a descobrirmos essa riqueza. Fazermos esse caminho interior para que possamos responder: de quem eu me faço próximo? Daqueles que têm algo a me oferecer ou daqueles que comigo passam pela história, que em alguns casos é como um barco tortuoso no meio de uma tempestade, ou como um povo que vive numa guerra, que não tem armas, mas tem o ódio velado. Confiando no Senhor da vida, apresentemos nossas preces.